Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor, dois textos, dois livros diferentes. O primeiro livro eu quero ler no livro de Tiago, capítulo 5, o versículo 16, a parte B, e o 17 e 18. Tiago 5, a parte B do versículo 16, o versículo 17 e 18, que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verso 17: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Agora, livro de 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis 17, que diz: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante a face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Queridos, nesta simples mensagem que estaremos deixando ao teu coração, eu quero aqui falar sobre o que Tiago registrou, lá no seu capítulo no Novo Testamento, citando aqui um episódio ocorrido no Antigo Testamento. Quando Tiago ele aborda a questão da fé, a questão da oração, ele lembra de Elias, do que aconteceu com Elias. E eu quero pegar uma deixa de Tiago e também falar um pouquinho sobre este profeta. Profeta Elias, aonde não conhecemos a sua genealogia, seus parentes, nome de pai, mãe, de onde veio, o que fez, nós não temos minúcias, da sua vida. Temos apenas alguns registros, que ele era tisbita e que ele era dos moradores de Gileade. É o que temos de informação sobre Elias. Só que, acima de tudo isso, era um homem que tinha muita intimidade com Deus. E agora nós vamos ver que mesmo que não temos uma história, antes desse acontecimento do capítulo 17, ele aparece aqui no capítulo 17 num cenário totalmente terrível, um cenário espiritualmente muito abalado, porque o rei, o monarca da época, Acabe, filho de Onri, ele agora se casa com a princesa, filha de Et-Baal, dos Sidônios, rei dos Sidônios, chamada Jezabel. Jezabel, quando vem para a companhia de Acabe, ela traz na sua bagagem a adoração dos seus deuses, ela traz consigo todo o paganismo que era comum em suas terras. E agora começa a implantar isso dentro de Israel. E a Bíblia diz que Acabe, ele até então, ele fazia aquilo que agradava a Deus, mas de repente ele começa a se envolver com Jezabel. Jezabel agora faz com que ele começa a acabar com os cultos de adoração a Deus e começar a construir ídolos, começar a construir altares aos seus deuses. A mesa de Jezabel, 400 profetas da deusa Acera, ou Aserá, ficavam ali, e 450 profetas de Baal. Baal era o rei dos Sidônios, era o deus dos Sidônios, deus pagão. Para os Sidônios, Baal era o responsável pelas tempestades, pelas chuvas. Era ele que trazia, a vida à natureza com as chuvas. E quem era Aserá? Aserá era conhecida como a deusa da fertilidade. Então, eles acreditavam que essa junção de Baal e Aserá poderia trazer grandes benefícios, para a nação de Israel. Porém, o que aquilo estava fazendo, estava trazendo, um repúdio ao coração de Deus. Porque Deus, ele tem ciúme de nós, dos seus filhos, e ele não divide a sua glória com ninguém.
ele não abre mão, né, da sua glória com outros deuses. E a Bíblia diz que não existe outro semelhante ao nosso Deus, o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz agora que Acabe, devido a esse paganismo tão terrível que se instala sobre a nação, essa adoração a deuses mortos, a deuses inexistentes aos olhos de Deus, eles começaram a provocar uma ira aos olhos do Senhor. Deus agora levanta Elias. Elias agora cheio da autoridade de Deus. Ele vai lá na casa, no templo, e lá no templo ele fala para Acabe: Acabe, olha, segundo a minha palavra, nem chuva, nem orvalho cairá sobre a terra, até que novamente eu dê a minha palavra e volte a chover. Queridos, imediatamente Deus agora fala com Elias: Elias, vai para a banda do Jordão, para um lugar chamado Querite, e ali você vai ficar. Você vai beber da água do ribeiro, e todos os dias um corvo irá trazer pão e carne para você. E a Bíblia diz que imediatamente Elias sai da presença de Acabe e foge para este lugar. E quando chega ali nesse lugar, ele passa um período longo, né, bebendo do ribeiro, e todos os dias o corvo trazia, né, o pão e trazia a carne para ele. E diz a Bíblia que um belo dia, devido à seca que se instalou, porque Elias profetiza, não chove, não cai orvalho, né? E mesmo que não exista chuva, se houver orvalho, já é o suficiente para as plantas sobreviverem. Mas não tinha nem água, nem chuva, nem orvalho, e as fontes começaram a secar. E de repente o ribeiro se seca. E agora Elias volta a falar com Deus, e agora ele diz: levanta, Elias, vai a uma cidade chamada Sarepta, e na cidade chamada Sarepta você vai ali, uma viúva, uma mulher viúva vai te sustentar. Elias agora junta tudo que é dele e parte para Sarepta. Chegando na cidade de Sarepta, a Bíblia diz agora que ele encontra uma mulher pegando algumas lenhas, e quando ele olha para aquela mulher, Deus toca algo no coração de Elias. Elias diz para ela: minha senhora, traga para mim uma vasilha com água. E ela imediatamente, vendo, né, ele como profeta, né, morava até no sobrado em cima da casa dessa viúva. Mais tarde vocês vão entender por quê. Ela morava por baixo, ele morava numa construção acima, um quarto construído acima. E diz a Bíblia que quando essa mulher vai pegar água para Elias, imediatamente Elias diz: olha, não traz apenas águas, mas também traz um pão para mim. Aquela mulher volta e diz: ô meu senhor, eu estou aqui pegando 2 cavacos. Cavacos são pequenos pedaços de madeira, não é nem uma lenha, um tronco, um galho grande, era cavaco, quer dizer, era uma lenha pequena. O fogo que era produzido por essa lenha pequena não cozinhava coisas por muito tempo. As suas chamas eram baixas porque eram pouca a madeira. E ela disse: olha, eu estou pegando esses 2 cavacos porque eu tenho um pouquinho de farinha na panela e eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo para mim e meu filho, para que nós comamos e morramos. Elias olha para ele e diz: olha, vai e faz primeiro um bolo para mim, faz primeiro o pão para mim, e depois faz para você e seu filho. A Bíblia diz que aquela mulher, ela não questionou a ordem de Elias, do profeta, ela obedeceu. E a Bíblia diz: obedecei, ouvi os vossos profetas e prosperareis. Ela vai, pega, amassa aquela farinha com aquele azeite, faz aquele bolo e traz para Elias. E Elias disse: olha, a farinha da panela nunca mais vai acabar, e o azeite da botija também não vai faltar. A Bíblia diz que aquela profecia iria se cumprir até que a chuva voltasse sobre a terra. Agora, Elias sobe para o seu quarto e fica ali. E de repente, o filho daquela viúva, ele adoece. Ele pega uma doença e aquela doença se agrava. Alguns historiadores dizem que foi por causa da fome, foi por causa da subnutrição. Eu não vou entrar nesse mérito. A Bíblia diz que ele teve uma doença e essa doença se agravou. E ele agora, lá no seu quarto, essa viúva chega e diz: ô Elias, meu filho acabou de morrer. O que eu fiz para Deus? Para você vir aqui e o meu filho morrer? Será que
São minhas iniquidades? Será que é os meus pecados? O que acontece? A Bíblia diz que Elias agora desce, pega aquele menino, leva para o seu quarto. E a Bíblia diz que Elias deita sobre aquele menino. Algumas versões diz que ele mediu, outra versão diz que ele se estendeu, outra versão diz que ele deitou sobre o menino. Ele se estendeu sobre o menino, pé com pé, mão com mão, testa com testa, a primeira vez, a segunda vez e na terceira vez, aquele menino, ele voltou à vida. Porém, Elias, quando estava deitado sobre este menino, ele fez a primeira oração. E é exatamente sobre isso que eu quero trazer para os irmãos as 4 orações de Elias nesses capítulos que vão se suceder. As 4 orações que Elias fez a Deus e as suas respostas. 3 da maneira que Elias pediu, mais uma da maneira que Deus quis responder. E a primeira oração, ela está registrada aqui no capítulo 17, no versículo 20, que diz assim: e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva a quem eu moro afligiste, matando seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Elias, e Elias agora teve a sua oração respondida, e aquele menino ressuscitou, e ele entregou a sua mãe. A primeira oração de Elias teve resposta imediata. A primeira oração de Elias, ela revela, o poder de Deus sobre a morte. A oração daquele homem, como diz Tiago, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Observa que a oração de Elias, ela produziu vida aonde estava a morte. Ela trouxe alívio àquela família, porque aquela viúva, ela dependia daquela criança, daquele jovem, para poder se sustentar. Governo não assistia às viúvas naquela época. Então, aquele menino era o que ia sustentar, era o que ia trabalhar para sustentar aquela viúva, a sua mãe. Só que agora morto, a esperança daquela mulher acaba. Só que o profeta chega, ele ora, ele deita sobre aquele menino, e aquela ação, aquela autoridade, aquele poder da oração, aquele menino voltou a viver. A oração, ela traz vida no lugar onde tem morte. Eu não sei para quem eu estou falando, eu não sei se alguma coisa dentro de você está morrendo. Eu não sei se esse período que estamos passando é longe da igreja ou sem a casa do Senhor, está morrendo em nós a chama do avivamento, a chama da fé. Mas eu quero, em nome de Jesus, profetizar vida aonde a morte está chegando. A sua alegria, quem sabe já morreu, o Senhor tem poder de ressuscitar. Então a primeira oração de Elias, ele ora e o menino ressuscita, mostrando e revelando o poder de Deus sobre a morte. Aí vamos para a segunda oração. A Bíblia diz que Elias agora, ele leva ao conhecimento de Acabe que ele queria um desafio este, porque o povo naquela época, ele estava em 2 pensamentos. Ora estavam servindo a Baal e ora estavam servindo a Deus. Ora estava totalmente devoto a Baal e ora estava a Deus. E Elias ficou perturbado com aquilo. Ele, juntando o povo do Carmelo, e diz: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, se vocês entendem que Baal é Deus, vai atrás dele, segue ele. Mas se você entende que o Senhor é Deus, abandona Baal e serve apenas Deus. A Bíblia diz que quando chega no outro dia, bem pela manhã, bem cedinho, a Bíblia fala que ele chama os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá. E ali, aqueles profetas, eles montam o altar, pegam a lenha, colocam o bezerro que eles escolheram, e agora começa a clamar o seu Deus. A Bíblia diz que clamaram até o meio-dia e nada. Elias zomba, Elias diz: cadê o seu Deus? Está viajando? Quem sabe está dormindo? Clame mais alto. Aí quando chegou a parte de Elias, a Bíblia diz que Elias agora, ele repara o altar.
ele agora faz uma mudança no altar. Ele coloca 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, que até então estava dividida, 10 tribos formando a tribo de Israel e 2 formando a tribo de Judá, norte e sul. E a Bíblia diz que quando aquele altar com as 12 pedras está preparado, ele coloca a lenha, ele parte o bezerro, coloca ali, e agora manda fazer uma vala em volta, e manda pegar 12 cântaros de água e jogar para que tudo fosse molhado, tanto a lenha quanto o bezerro, quanto as pedras, e enchesse aquela vala que estava em volta. E agora chegou a hora de Elias fazer a sua segunda oração. A oração de Elias agora, ela está, no capítulo de número 18, no versículo de número 36, que diz assim: e sucedeu, pois, que oferecendo a sua oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias faz a sua segunda oração. A primeira oração de Elias, ele teve resposta, demorou 3 vezes deitando sobre o menino, mas ele ressuscitou. Chegou agora, ele teve que reparar o altar, ele teve que preparar tudo, e a sua segunda oração, ele clama ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou de Israel. E a Bíblia fala, queridos, enquanto ele orava, a resposta chegou. Enquanto Elias orava, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, do Senhor, melhor dizendo, desceu fogo do Senhor, queimou o holocausto, queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, lambeu a água que estava em volta. E sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele tem o poder de se revelar quem é ele e quem somos nós. Nesse episódio, quem era Elias? O povo até então não sabia quem era Deus. Achava que o dominador dali era Baal, o que dominava a água. Só que Elias mandou colocar água, e agora vem fogo. Elias mostra para aquele povo que ele era servo de um Deus poderoso, que Elias não estava servindo a um Deus morto, impotente, que não ouvia suas orações. Elias clamou ao Deus do céu, e a Bíblia fala que Deus se revela. Elias diz: mostra hoje que tu és Deus, para que aquele povo pudesse ter noção de quem o Senhor é e o que o Senhor faz. E também mostra que eu sou teu servo. Que coisa maravilhosa, irmãos. O povo precisava saber quem era Elias, quem era o perturbador de Israel, se era Elias ou se era Acabe e seus filhos. Ali foi provado, Deus prova que o verdadeiro Deus era ele e que o verdadeiro homem de Deus era Elias. A segunda oração de Elias foi para que descesse fogo do céu, e Deus respondeu com fogo. Agora, quando acaba ali, Elias agora sai, vai embora. Depois de matar os profetas que ficaram, Elias foge. E a Bíblia diz que agora no capítulo no capítulo 19, no capítulo 18, ele agora tem um outro episódio. Chegou o tempo da seca acabar. Já passaram 3 anos e meio, conforme ele falou para Acabe. E agora chegou a hora dele orar e a chuva voltar a descer. Só que tudo estava preparado, Acabe já tinha comido, já estava farto. Elias agora sobe para o monte, e ali ele bota a sua cabeça entre os seus joelhos e vai orar. Ele chama o moço e diz para o moço: você vai ali para a banda do mar, e você vai olhar e veja o que tem lá. A Bíblia diz que aquele moço foi, olhou, não viu nada, voltou e disse: profeta, eu não vi nada. Elias disse: vai lá 7 vezes. O número 7 fala da perfeição. Mostra que Deus não faz nada incompleto, ele faz, e ele tem a assinatura dele por baixo daquilo que é bom, que é muito bom, aquilo que é perfeito. A Bíblia diz agora que aquele moço vai a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na 7ª vez. Aquele moço volta e diz: Elias, eu vi. O que você viu? Eu vi uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Elias disse: este é o sinal de uma abundante chuva. Corre e diz para Acabe: prepara seus carros e corre para que a chuva não lhe apanhe.
A terceira oração de Elias revela um Deus que tem o poder sobre a natureza. A primeira oração revelou que ele tinha o poder sobre a vida e sobre a morte. A segunda oração revela quem ele era e quem era o profeta que servia a ele. A terceira oração mostra o poder que ele tem sobre a natureza. Ele segurou os céus, que não houve chuva, não houve orvalho durante 3 anos e meio. E agora Elias ora com a sua cabeça no meio dos joelhos, prostrado, dobrado diante dele, e Deus lhe responde. A água começa a descer, um grande temporal caiu, porque o Senhor é aquele que fala e aquele que cumpre as suas promessas. 3 orações, mas falta a quarta, pastor. Como ele fez a quarta oração? Eu vou te explicar. Diz a Bíblia que esse episódio acaba e agora volta para o palácio. E quando chega no palácio, ele conta para Jezabel o que aconteceu no Carmelo. Ele conta da morte dos 450 profetas de Baal e dos 400 profetas de Aserá. Aquela mulher fica endemoniada, aquela mulher fica possessa. Ela não aceitava porque eram os adoradores que se assentavam na mesa com ela. Imagina 850 profetas numa pancada só. Elias mandou ir atrás, mata todo mundo à espada. Irmãos, a ira daquela mulher se acendeu, irmão, de uma forma diabólica tremenda. E ela agora chega no capítulo 19. Ela diz assim: assim me façam os deuses um outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a vida de um deles. Mandou recado para Elias: Elias, amanhã a esta hora, do jeito que tu matou os profetas, tu vai morrer. A Bíblia diz que Elias ouve isso. Elias pega seu moço, corre e vai para Berseba. Chega em Berseba, ele deixa ali o moço e vai para o deserto a caminho de um dia. E quando ele chega no deserto, obviamente o sol muito forte, ele vê um zimbro, uma leguminosa, um arbusto, para alguns estudiosos crescendo de 3 até 5 metros. Dava umas frutazinhas, né, em determinada época do ano, parecido com a uva. As folhas serviam até para perfume, mas era um arbusto que dava sombra. A Bíblia diz que Elias agora, ele senta embaixo daquele arbusto, no meio do deserto. E no meio do deserto, ele faz a sua quarta oração. A primeira oração, ele pediu vida e a vida chegou. A segunda oração, ele pediu fogo e o fogo desceu. A terceira oração, ele pediu chuva e a chuva caiu. Mas a terceira oração, ela me choca. A terceira oração revela os limites de um ser humano. A quarta oração me revela que nós não somos super-homens, que nós não somos super-crentes, que por mais que nós somos vasos usados na mão do Senhor, nós também temos os nossos limites, nós temos sentimentos, nós temos a parte emocional, nós temos os nossos momentos de dificuldades. Vai revelar a partir de agora no capítulo 19 a quarta oração de Elias. Elias agora, ele diz, né, no versículo de número 4, ele diz assim, 19:4: e ele foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e assentou-se embaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. A quarta oração traz uma revelação que muitos não compreendem. Como pode Elias, um homem que acabou de fazer uma oração, e o filho morto de uma viúva ressuscitar? O profeta que com
confrontou 850 profetas de deuses pagãos, e fogo desceu do céu. O profeta que orou e desceu chuva. Só que muitas pessoas conhecem um lado do profeta, não conhece o outro. Conhece apenas o lado do profeta, que ele tem que orar e Deus tem que realizar. Conhece apenas o lado do profeta, que você chega com a pergunta, o profeta tem que ter uma resposta. Você às vezes conhece o lado do profeta, que às vezes você chega chorando e ele tem que te consolar. Às vezes você conhece o lado de um profeta, aonde você está passando necessidade, ele tem que se virar e suprir a tua necessidade. Quem sabe às vezes você conhece o lado do profeta apenas na igreja, orando, sorrindo, feliz, alegre, dando uma palavra. Deus vai abrir a porta, Deus vai trazer cura, Deus vai fazer milagre. Quem sabe você só conhece esse lado do profeta. Mas eu quero te expor hoje o outro lado do profeta. O lado sentimental, emocional. O lado do cansaço. O lado difícil da vida de um profeta, dos bastidores, do escondido, em que muitas das vezes apenas sua esposa e seus filhos enxergam, que muitas das vezes uma igreja lotada não consegue enxergar o outro lado do profeta. Estamos aqui diante de um homem conhecido como o profeta do fogo, o profeta que com a sua capa abriu o rio Jordão, o profeta que dentro de uma caverna ouviu o terremoto, ouviu o vento, ouviu o fogo. Um homem que orou e a farinha da mulher da panela multiplicou, o azeite multiplicou. Mas este profeta também era homem, como diz Tiago, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele está dizendo, tinha limite. Era um homem comum. Era um homem que tinha todos os preceitos que eu e você temos. Todas as nossas limitações, Elias também teve. Só que agora, Deus não vai responder essa oração da maneira que Elias quer. Não. Deus vai responder, sim, mas da maneira dele. Alguns pregadores dizem que são 4 orações, Deus responde 3 e não responde uma. Deus respondeu sim, senhores. Deus respondeu, mas não da maneira que Elias pediu. Quando Elias pediu para entrar vida na criança, a morte foi embora, a vida entrou. Quando Elias pediu para descer fogo do céu, o fogo desceu. Quando Elias pediu para chover, choveu. Agora, Elias pede a morte. Elias tem um desânimo tão grande. Elias tem uma frustração, um ato de desânimo tão grande, que ele pediu a morte. Irmãos, lidar com a vitória é muito difícil. Porque o problema da vitória não está no ato de você conquistar. Está depois para você lidar com a vitória. Depois da vitória é que é o grande desafio para nós. Porque com a vitória na tua cabeça, você acha que aquilo vai se tornar constante, tudo teu vai ser vitória. Tem até o hino que diz, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Não, irmão. Eu já disse em outras pregações, muitos estão preparando uma geração, a pior geração dos crentes de todas as épocas. A geração do crente que só sabe ganhar, só quer porta aberta, só quer vitória, só quer vida onde tem morte, só quer fogo, só quer maravilha, milagre. Mas não tem o outro lado, o lado do céu que é tomado à força, o lado do que sereis oprimidos, sereis castigados, sereis mortos. Esse outro lado, não, eu não quero, só quero o lado do Deus, é amor. Mas esquece que Ele é justo, Ele é Deus de justiça, e Ele é Deus consumidor, fogo consumidor. Agora, eu vejo que essa oração, Deus confronta os sentimentos de Elias. Deus traz um confronto para as emoções de Elias.
Elias sentado. E o grande problema de sentar na caminhada é que você sentar, você vai deitar, e se deitar você dorme, irmão. É por isso que Amós diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Ele manda levantar, vai embora, não para, não desiste. Ei, Elias senta debaixo do zimbro, e ali até cômodo, por alguns momentos, sombra. No meio de deserto, qualquer lugar que tem sombra é válido. E agora ele sentado ali, ele deita. E a Bíblia diz que totalmente desanimado, com as suas forças totalmente esvaídas. Quem sabe momento crítico na vida do profeta. Eu descobri dentro desse capítulo 19 vários motivos, mas eu quero destacar três apenas. Três motivos que levaram Elias para debaixo daquele zimbro. O primeiro motivo está no versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro. Sabe o que é isso? Perseguição. O primeiro motivo que levou Elias para debaixo do zimbro foi a perseguição. Será que a perseguição tem te levado para debaixo do zimbro também? A perseguição, queridos, é algo cruel. Eu observo que na natureza há algumas táticas, alguns critérios, estratégias, e vários animais usam as suas estratégias. Nem todos usam a mesma estratégia. O leão, ele dá uma corrida, mas ele não consegue correr muito tempo, o coração dele não aguenta. O chitá, ele consegue correr com 110 km por hora, mas também não é muito tempo, ele aquece muito. Só que tem uma matilha de cães selvagens. Aqueles cachorros com aquelas orelhas para frente, todo salpicado, os cachorros feios, estranhos. Aqueles cachorros, cães selvagens, eles vão em um bando de 12, de 15, de 20. E a tática daqueles animais não é correr e pegar a vítima logo nos primeiros passos da corrida. Sabe por quê? Porque se ele pegar a presa logo no início da corrida, a presa tem força para se debater, para dar coice, para dar chifrada, para morder. Então sabe o que esses cães fazem? Eles perseguem a vítima por quilômetros. A vítima vai correndo, eles estão pertinho delas, sentindo o cheiro dela, e ela sentindo o cheiro dele. E os cachorros vão correndo, como se nada tivesse acontecido, como se fosse um passeio. Vai chegar o momento que aquele animal que está sendo perseguido, ele não vai ter mais fôlego, ele vai cair. E quando ele cai, ele está fraco. Ele não vai conseguir reagir. Ele não vai conseguir ter força para lutar e se livrar dos inimigos. É aí que os cães lhe atacam e lhe matam. O que tem te levado para debaixo do zimbro? Será que são as perseguições? As perseguições muitas das vezes faz com que a gente tome atitudes impensadas. Observa que quando a pessoa está correndo e tem alguém perseguindo, queridos, ele se joga de prédio, ele pula dentro de rio, de lago, ele quer se livrar daquele que está lhe perseguindo. Elias, aquele abre a boca para dizer: Senhor, eu quero a morte. Sabe por quê? Ele estava sentindo a perseguição. Elias não estava falando besteira, não, ele estava tendo uma consequência de uma perseguição que ele estava sofrendo. E muitas das vezes você fala coisas que magoam Deus, mas Deus te entende, é por causa da perseguição que você está nela. O segundo motivo que levou Elias para debaixo do zimbro foi a frustração. Ele estava frustrado. Olha bem o versículo 4. E ele foi ao caminho do deserto de um dia, assentou-se embaixo do zimbro, pediu a morte, dizendo: Senhor, já basta, toma agora a minha vida. Ele estava dizendo: Senhor, eu não sei o que acontece, porque eu acabei de realizar milagres pelo seu poder, e agora eu estou sendo perseguido. Muitas das vezes acontece, querido, em nossas vidas. Muitas das vezes esses problemas que surgem, às vezes a gente fica frustrado mesmo. A gente ora por tanta gente é curada, e às vezes o nosso filho precisa de uma oração, e a gente ora e nada acontece.
Tem hora que você bota a mão na cabeça de alguém, câncer vai embora, depressão vai embora, e às vezes você está sofrendo um problema de enfermidade dentro da sua casa, no meio da sua família. Isso às vezes dá uma certa frustração, mas isso não pode te levar para debaixo do zimbro. Você não pode sentar, desanimar. E até o terceiro motivo foi o desânimo. Primeiro foi a perseguição de Jezabel. Segundo foi a frustração. Tantas vitórias, agora uma perseguição. E agora vem o desânimo. Olha o que ele diz no versículo 6. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido em brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Sabe o que é isso? Ele estava tão desanimado que nem a comida que o anjo trouxe conseguiu jogar ele para cima. Ele voltou a dormir. O desânimo jogou ele embaixo desse zimbro. Não sei como tem sido a tua caminhada até aqui. Não sei quantos anos você tem servido ao Senhor. Quem sabe você já sofreu algumas decepções, não com Deus, mas na sua caminhada. E isso tem te desanimado. Isso tem te feito baixar a tua guarda. As perseguições que você tem sofrido, quem sabe o teu ministério está até meio abalado. As frustrações, o desânimo tem batido na tua porta. Mas eu quero, do mesmo jeito que eu te falei, que esses 3 problemas levaram Elias para debaixo do zimbro, eu vou te dar agora alguns motivos para que você saia debaixo desse zimbro, para que você se levante, porque o zimbro nada mais é do que uma providência de Deus. Elias estava no meio de um deserto, irmãos. Deus ali mostra para ele um zimbro. Aquele zimbro, ainda que tenha todas as suas prerrogativas, ele foi uma bênção de Deus, uma providência de Deus para a vida de Elias. Porque tem hora que na nossa caminhada nós temos que dar uma paradinha. Tem hora que na nossa caminhada nós temos que sentar também. Você que é pastor, dirigente de igreja, você sabe do que eu estou te falando. Tem hora que a gente tem que dar uma paradinha para respirar, recobrar as forças. E o zimbro aqui foi uma providência de Deus na vida de Elias. Porém agora, Deus vai responder Elias. Ele não pediu a morte, sua 4ª oração não foi pedir a morte. Deus agora vai começar a responder Elias. A primeira coisa que Deus faz, Deus envia providência do céu. Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo lá naquele zimbro onde ele estava. Saiba, queridos, não importa a situação que você esteja atravessando. Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Eu escutei hoje eu até passei por meus grupos de WhatsApp, algumas pessoas conhecidas minhas, a história de, lá no meio dos índios Cherokees, no Texas, um menino, quando ele vai passar a fase de vida, quando ele quer se tornar homem, há um critério, há um ritual. O pai dele leva ele para dentro de uma mata, dentro de uma floresta fechada. Chega lá, venda os olhos dele, pega ele, coloca sentado em cima de um toco de árvore e deixa ele passar toda aquela noite ali. E aquele menino com os olhos vendados, no meio da noite, no meio de uma mata, ele começa a escutar os urros dos animais, ele começa a escutar estalar de matos, tantas coisas que acontecem, e ele com os olhos fechados e a mente dele processando, trabalhando. Eu estou em perigo, a qualquer momento pode chegar um animal e me matar, a qualquer momento pode chegar um animal e me ferir. Imagina a agonia daquele moço por toda aquela noite. Mas quando chegou pela manhã bem cedo, que aquele menino com o coração desesperado, porque não sabia se seria poupada a sua vida ou se seria ceifado durante aquela noite, quando ele tirou a venda, que ele olhou, o seu pai estava sentado num toco, pertinho dele. Sabe, queridos, ele passou toda aquela noite achando que estava sozinho, mas o seu pai estava ali do seu lado. Assim é Deus, querido. Assim é Deus que faz contigo. O anjo do Senhor não te abandona. Deus tem providência, Deus tem anjos para te guardar nesses momentos difíceis que você passar, porque é nas nossas dificuldades, é nos nossos limites baixos que o diabo se aproveita, que estamos mais sensíveis, que estamos mais fragilizados, é o momento que o diabo se aproveita para tentar tomar tudo que temos de vez. Mas os anjos do Senhor estão nos guardando. O Senhor manda um anjo lá para Elias. Agora, o Senhor vai alimentar Elias. Houve
pão cozido em brasas. Oh, aleluia! Da onde esse anjo tirou esse pão, hein? Pão cozido em brasas, da onde veio? Eu conheço a história de que no altar do Senhor tem brasas. O Senhor alimentou a vida de Elias, alimentou o seu físico e alimentou o seu espiritual. Você não vai morrer desnutrido nessa tua peleja. De fome você não morre, porque o Senhor é a tua providência, a tua provisão. Agora, o anjo, além do pão cozido, ele traz uma botija com água. A água, a palavra, sacia, alimenta, limpa, lava, dá força, renova, revigora, fonte de vida. Deus providenciou água para saciar Elias. Depois, ele insistiu em ajudar Elias. O anjo, ele foi a primeira vez, deu de comer, Elias comeu, voltou a deitar. Mas o anjo voltou, sacudiu Elias. Elias come e bebe, porque longo será o caminho. Sabe o que é isso? É Deus insistindo. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de ficar sentado dormindo embaixo do zimbro. Ei, a batalha não está terminada. Ainda tem muitas coisas para conquistarmos. Deus insiste. É por isso que Deus usa profeta, Deus usa vídeos, Deus usa programas, Deus manda alguém falar contigo na rua, Deus usa pregador, Deus usa cantor. Sabe por quê? Deus está te insistindo, dizendo: não fique sentado embaixo deste zimbro. Deus está te dando uma ordem, como Deus para Elias: levanta e segue o teu caminho. Não é lugar de ficar prostrado, nem hora de ficar prostrado. Levanta a tua cabeça, meu querido, sacode a poeira. A obra não terminou. A perseguição de Jezabel, e isso vai acabar, querido. Esses problemas que aconteceram na vida de Elias, isso vai acabar. Tudo isso são consequências de um homem ser fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, o diabo vai se levantar. O diabo não vai ficar satisfeito com a tua vida. E por último, ele incentiva Elias na sua caminhada. Olha o que ele diz: muito longo será o caminho. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: Elias, não acabou. Eu estou dizendo para você, não acabou. Esse período de quase 2 meses trancado dentro de casa, não acabou. Deus tem providência. Deus tem resposta para a tua oração. Não vai ser da maneira que você quer, em muitas situações. Observa que de 4 orações, Deus respondeu 3 da maneira que Elias pediu. Mas uma, Deus respondeu de uma forma diferente, mostrando a ele, revelando a Elias o seu amor, revelando a Elias a sua misericórdia, dizendo: Elias, não acabou. Não é porque essa mulher está te perseguindo que teu ministério, porque você está fugindo, que teu ministério acaba aqui. Ainda tem muita coisa para me realizar na tua vida. Queridos, que Deus te abençoe. Fiquem com essa palavra. 4 orações de Elias. 3, resposta da maneira que Elias pediu. E uma, na resposta que Deus quis dar. Entenda, queridos, Deus vai te responder, porque é bíblico. Ele me invocará e eu lhe responderei. É bíblico, mas só que a resposta nem sempre será da maneira que eu quero, da maneira que eu sei que vai acontecer. Às vezes Deus faz de toda forma, da forma totalmente diferente. Que Deus te abençoe. Não é hora de parar. Volta para o mar, lava as redes, volte a pescar. Pastor, não tem peixe. Não tem? O Senhor vai fazer aparecer peixe. Ele é dono de todas as coisas. Controlou a chuva, o fogo. Ele é dono do mar. Ele ordenou um peixe para engolir Jonas. Ele acalmou a tempestade e o vento. Ele é dono da natureza, de toda a situação. Está no controle dele. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fica com essa palavra. E saiba, a tua oração tem resposta. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore comigo. Se você está sentado embaixo desse zimbro, Deus vai te tirar de lá hoje. Deus vai te arrancar debaixo desse zimbro hoje, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero render graças ao teu nome. Louvar a ti porque o Senhor é bom em todo o tempo. Acabamos de ministrar essa palavra, Senhor, gloriosa, que veio do trono da tua graça.
mostrando aqui, Senhor, Elias, um homem que foi até transladado, um homem que foi arrebatado aos céus, um homem que nem nessa terra não ficou, nos provou a morte, Senhor. Um homem que orou e a morte foi embora, a vida chegou, o fogo desceu do céu, água, rio se abriu. Senhor, quantos milagres foram realizados pela vida desse homem. Mas ele era homem, simples homem. Assim como nós, Senhor, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Mas que possamos aprender que a oração, o poder da oração e da fé, ela faz toda a diferença. Que a oração ela é maior do que todos os meus problemas, porque ela é o acesso que eu tenho a Ti, tocar no Teu coração. Abençoe essas pessoas que estão me assistindo agora. Que o Senhor possa tocar no coração. Que este zimbro, Senhor, seja apenas um momento de descanso, mas que nós venhamos nos levantar, colocar de pé, alimentar com um pão que vem do céu, com a água que vem do céu, e receber a ordem: levanta e anda, porque muito longo é o caminho. Deus, te peço as tuas bênçãos, te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, Deus nos abençoe, até a próxima.